Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, quinta-feira, 5 de junho de 2025. Aqui em São Paulo, chovendo, baixou bastante a temperatura, enfim, estamos sentindo um gostinho do inverno que está chegando. Mas vamos lá. Hoje nós estamos dando continuidade à série especial Academia, uma iniciativa que busca valorizar e aprofundar os debates sobre temas essenciais para o desenvolvimento do turismo e dos eventos no Brasil e no mundo. Nesta série, destacamos a relevância da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, uma entidade que tem desempenhado um papel crucial na disseminação do conhecimento e na promoção de boas práticas no setor. A academia é composta por confrades e confreiras, profissionais de notório saber e com trajetórias de destaque em suas respectivas áreas de atuação. São especialistas, professores, pesquisadores, profissionais e líderes que juntos fortalecem a base teórica e prática das atividades turísticas e de eventos, contribuindo para um crescimento sustentável e inovador do setor. O programa Troca de Ideias, com expertise e visão do professor Mário Beni, tem como um de seus objetivos principais trazer insights e conhecimentos que realmente façam a diferença para aqueles que atuam no setor de turismo e eventos. É um espaço para reflexão crítica, a troca de experiências e a construção de estratégias que beneficiem profissionais e organizações. Com convidados que são referência, queremos enriquecer sua perspectiva e apoiar o desenvolvimento contínuo de competências indispensáveis ao sucesso nesse campo. Hoje nós recebemos o confrade José Wagner Ferreira. Ele é ex-vice-presidente da antiga TAM Linhas Aéreas, atual Latam, e ex-presidente da Webjet. Iniciou sua trajetória no setor aéreo em 1972 como controlador de voo da extinta VASP, Viação Aérea São Paulo, onde fez carreira chegando a vice-presidente. Em 1º de fevereiro de 1999, aceitou o convite do fundador e presidente da TAM Linhas Aéreas, comandante Rolim Adolfo Amaro, para ocupar a diretoria comercial para todo o Brasil da companhia aérea. 2 anos mais tarde, assumiu como vice-presidente comercial e de marketing da TAM, cargo que ocupou até junho de 2008. Em janeiro de 2009, a convite de Guilherme Paulus, então controlador da empresa, assume a presidência da Webjet Linhas Aéreas, companhia aérea que ocupava, na época, o 3º lugar no mercado doméstico. Wagner Ferreira deixou a Webjet em fevereiro de 2010. Em 2015, lançou o programa Viaja Brasil, plataforma integradora de serviços de viagens e turismo que oferece roteiros aos internautas. Desde 2010, Wagner Ferreira tem se dedicado à JWF Gestão Empresarial, empresa de consultoria gerida por ele junto com seus filhos. Em novembro de 2011, já tinha assinado um contrato de consultoria com a Aérea Passaredo. Em 2005, recebeu do governador do Espírito Santo, Paulo Artung, o título de cidadão espírito-santense. Em 2006, ao lado de nomes como Chieko Aoki, Goiaci Alves Guimarães, Roosevelt Raman, Paulo Galdense, Rafael Gugliardi, entre outros, participa da fundação da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, sendo o acadêmico fundador da cadeira 5. Wagner Ferreira é ex-presidente da própria Academia Brasileira de Eventos e Turismo e foi vice-presidente em 2 gestões. O tema da nossa live de hoje, bastante interessante, transporte aéreo no Brasil.
Seu Wagner, seja muito bem-vindo. Professor Mário, é com o senhor. É com muita satisfação que eu recebo hoje o Wagner, companheiro, confrade da academia, e realmente, pelo seu currículo, vocês podem imaginar a experiência que ele tem na gestão deste setor tão importante que, como um país como o nosso, que não tem outra alternativa, não há ferrovias e portanto, praticamente 80% dos deslocamentos são aéreos. Então, é muito importante esse contato, enfim, não é a primeira vez que o Wagner nos visita, portanto, é muito importante o seu depoimento. O setor aéreo brasileiro vive uma crise estrutural que se arrasta há anos e que se agravou fortemente durante e após a pandemia da Covid-19. As três principais companhias no país, a Latam, a Gol e a Azul, que recorrem em momentos distintos ao mecanismo da recuperação judicial nos Estados Unidos por meio do Chapter 11. Essa ferramenta permite às empresas renegociar dívidas com credores internacionais sem interromper suas operações. À primeira vista, muitos consumidores se surpreendem com essa instabilidade, já que as tarifas aéreas no Brasil estão entre as mais caras do mundo. Contudo, os altos preços não se traduzem necessariamente em lucro. As companhias enfrentam um descompasso financeiro crônico, decorrente de uma série de fatores interligados, custos dolarizados, tributações excessivas, ausência de apoio governamental, instabilidade cambial, alta concorrência e necessidade constante de investimento em frota e tecnologia. A maior parte das despesas operacionais das empresas, como o leasing de aeronaves, manutenção, combustível, o QAV, que é indexado ao dólar, isto cria um desequilíbrio, já que as receitas são majoritariamente obtidas em reais. O querosene da aviação, combustível aéreo, produzido majoritariamente no Brasil, segue a cotação internacional, representando até 40% dos custos de operação. Além disso, tributos estaduais, como o ICMS, sobre o combustível e as taxas da ANAC e Infraeros sobre pousos e permanência elevam ainda mais o custo de voar. Durante a pandemia, enquanto outros países concederam pacotes e subsídios, pacotes de ajudas e subsídios e linhas de crédito para sustentar o setor aéreo, o Brasil não ofereceu suporte financeiro direto. Essa falta de apoio comprometeu a caixa das empresas no momento de colapso da demanda dos transportes aéreos. Mesmo após a retomada, as empresas que operam com margens extremamente apertadas. Em alguns casos, vendem passagem abaixo do custo real para manter sua participação de mercado. A recuperação judicial é uma tentativa de ganhar fôlego financeiro
e reorganizar a estrutura de dívidas e operações. No entanto, como consequência, a redução de frota, extinção de rotas menos rentáveis e concentração de voos nos grandes centros urbanos. Isso tudo reduz a conectividades para quem depende do transporte aéreo. Para muitos especialistas, a saída passa por reformas estruturais, unificação e redução do ICMS, criação de subsídios à aviação regional, atração de empresas low cost, e implementação de mecanismos de proteção cambial para os contratos em dólar. O Brasil, com seu território continental, possui demanda e potencial para desenvolver um mercado aéreo robusto e democrático, mas para isso é necessário reestruturar o modelo atual, combatendo suas distorções históricas. Ninguém melhor do que o Wagner para debater e nos dar um panorama de qual é a saída para esse cenário. Com a palavra, Wagner. Bom, professor, antes de mais nada, gostaria de deixar registrado a minha satisfação de estar mais uma vez aí com você, com a Gislaine. Também um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo. E, professor, eu vou ser muito franco. O senhor, como sempre, brilhante. O senhor, na sua abertura, já fez um overview, né? Você já deu uma visão geral e muito bem atualizada do que está acontecendo com a aviação no Brasil, né? Mas eu gostaria de complementar e reforçar um item que o senhor colocou. A questão da aviação comercial do Brasil, ela é totalmente estrutural. Como a Gislaine teve a oportunidade de descrever parte do meu currículo, eu vivenciei no dia a dia quase 40 anos da minha vida dentro da aviação. E fazendo um paralelo, professor e pessoal que nos assiste, da aviação, estruturalmente falando, de 1973 até agora, não mudou nada. Não mudou nada. Eu vou detalhar isso e depois a gente pode continuar imaginando o que pode vir a ocorrer com a aviação no Brasil. Muito bem. A estrutura da aviação brasileira, ela está fazendo com que as empresas passem por uma crise de liquidez agravada, porque essa crise de liquidez já vinha antes da pandemia. Sim. Ela só veio a ser aumentada pós-pandemia. E como o professor bem colocou, sem ajuda nenhuma, né? A carga tributária é muito grande. Então, se a gente for olhar a economia, a estrutura da economia brasileira, vamos pegar como exemplo os bancos. A tecnologia, ela foi aplicada na aviação. Houve melhora de motores mais performáticos, quer dizer, mais econômicos, né? O avionics, GPS cada vez mais aprimorado para reduzir tempos de voo, rotas, né? E os bancos aplicaram essa mesma tecnologia, redes sociais, como as empresas aéreas também aplicaram redes sociais na comercialização das passagens. Aquele relacionamento que o Wagner Ferreira tinha com Sim. o mercado dos agentes de viagem, com as operadoras de turismo, isso não existe mais. O mercado de turismo ele fala com o computador das companhias aéreas. Agora, para você ver uma ideia, os bancos estão reduzindo cada vez mais gente e as estruturas físicas das agências e aumentando os seus lucros. Aumentando cada vez mais os seus lucros. E na companhia aérea, a estrutura, como o senhor bem colocou, não foi mudada. O dólar, a dolarização
nesse segmento tão importante, né, para a economia brasileira, num país de extensão continental, ela é crucial. Por quê? O custo das companhias aéreas são dolarizados em 60% dos seus custos. Você tem, como o senhor colocou, combustível, você tem treinamento de piloto, a manutenção, peças de reposição, e aí uma ressalva: a peça de reposição em países nos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos e países da Europa, eles não são obrigados, professor, a fazer estoque de suprimentos. Porque ele liga ali para o fornecedor, a peça da Airbus está aí, a peça da Boeing está aí. As empresas que operam no Brasil, ela tem que fazer um estoque de peças. E esse estoque de peças, ele é tributado. E quando você manda para fora para fazer uma manutenção, tudo, você também paga imposto. Você é bitributado. Então, essa estrutura de custos no transporte aéreo brasileiro é crucial. Professor, eu fui procurado há mais ou menos 3 anos e meio, logo após a pandemia, por um grupo de investidores estrangeiros querendo pegar esse vácuo pós-pandemia, para abrir uma empresa low cost no Brasil. Eu fui muito franco, falei, muito obrigado, esse é o meu negócio, eu sou apaixonado, mas eu não vou entrar num negócio onde a estrutura não me permite fazer com que esse negócio seja rentável. Por quê? As taxas de pouso e decolagem são as maiores do mundo. Temos, de novo, a questão da valorização. O QAV é internacional, apesar dele ser produzido 90% dentro do Brasil. O Eduardo Sanovics, o nosso saudoso colega e confrade, como presidente da ABAR, nós tivemos oportunidades de inúmeras vezes, desde a sua posse na ABAR, de trocarmos ideias. Ele foi para Brasília discutindo essa questão do QAV, que eles colocam no preço do QAV aqui no Brasil o frete do Golfo do México, professor. Que isso já colocava há 40 anos. E ninguém muda isso. Ou eles se fazem de tolos, ou não querem entender que o meio de transporte aéreo é crucial para o desenvolvimento do Brasil. Sim. É que eu falava no passado e ainda continuo falando ele. O transporte aéreo no Brasil é privilégio de poucos, não é meio de transporte. Enquanto no Brasil a gente transporta, 120 milhões de passageiros, não são de usuário, de passageiros, lá nos Estados Unidos é 1 bilhão e 200, é 6 vezes, 7 vezes mais a população americana. Então, professor, só para a gente pegar essa primeira parte, que enquanto não se resolver a questão da estrutura de custo, impostos, tarifas aeroportuárias, não tem jeito. A Latam, fazendo uma análise pontual agora, a Latam é que está em melhor condição. Ela foi a primeira que entrou na recuperação judicial lá em 2020, tá? E já no ano passado, ela fechou o resultado de 2024, balanço publicado, de 997 milhões de dólares positivo. Ou seja, quase 1 bilhão. Aí, em 2024, foi a vez que a Gol entrou em recuperação judicial e está para sair. Estão falando que já saiu, mas está para sair. E agora, em 2025, a Azul entrou em recuperação judicial. Então, se a gente for analisar o cenário das 3 companhias aéreas, que não são mais brasileiras, isso também tem que ser colocado. A última brasileira parou de operar agora, depois do acidente, que foi a Voepes. Elas têm sede no Brasil, mas nenhuma das 3 são empresa brasileira. Nós não podemos querer tampar o olho e falar que a Gol é brasileira, que a Azul é brasileira, que a Latam, muito menos, é brasileira. Elas têm sede no Brasil, mas não tem nada a ver com raiz brasileira. Né? Nós não temos mais. O Brasil não tem empresa aérea brasileira. Agora, a situação aí é muito crítica. A Azul está com 31 bilhões de passivo.
A Gol gira em torno de 22 bilhões. É um negócio que tem que se passar muitos anos para cumprir tudo isso. Agora, na minha visão, a Latam é a empresa que está mais bem estruturada e a receita dela em dólar é infinitamente superior à da Gol e da Azul. Então, ela tem 38% do mercado doméstico e das empresas estrangeiras que operam no Brasil, contando American Airlines, Lufthansa, Air France, KLM, etc., etc., ela tem 21% do mercado. Então, ela tem uma estrutura de receita internacional, fora a Latam no Chile, que é a empresa majoritária, no Equador, na Argentina já está caminhando para isso, né? Então, na Colômbia. Então, eles estão se falando muito aí de que eles já estão com essa visão. A Abra, que é o consórcio que envolve a Gol e outras empresas, se juntarem com a Azul. Mas isso eu vou deixar mais para frente, se caso o senhor queira descrever sobre isso. Mas nesse primeiro panorama que o senhor abriu, e já pontuando que isso não vai mudar nada no Brasil, pode entrar e sair de recuperação judicial, se não mudarmos a estrutura de custo para as empresas aéreas que operam no Brasil. Wagner, o que significa o termo Chapter 11 ou 11 no contexto da aviação? Na realidade, o Chapter 11 se equipara com uma recuperação judicial, né? Então, o Chapter 11 ele faz um corte na situação da companhia aérea no momento que é feito o pedido, e aí é feita toda uma reunião com os credores, e aonde a companhia aérea, né, tem um prazo de 90, 120 dias para apresentar um plano para os credores. E nesse período, que aí eles vão mostrar o que eles irão fazer, e no caso específico de companhia aérea, normalmente é aquilo que o senhor também colocou brilhantemente na sua abertura, que é devolução de aeronave, que não tem por onde sair, tem redução de malha aérea, então, porque tem a aviação, professor, e no Brasil principalmente, ele tem um egocentrismo muito grande desse negócio chamado market share. Eu lembro da minha época, a gente se matava para ser líder do mercado, para chegar no mercado para os agentes de viagem e falar: nós somos líder do mercado. Isso aí é tudo balela. Eu analisando hoje, era tudo balela, era meramente emocional. Então, e hoje as empresas, para manter market share, elas operam até várias rotas deficitárias. Só que operando rota deficitária, você só aumenta o rombo. Então, a apresentação dessa reestruturação ao Chapter 11, e aí tem que determinar um tempo para você cumprir. E durante o Chapter 11 também é feito um congelamento, então passa a régua daquilo que está devendo, só que daqui para frente você não pode deixar para trás um boleto bancário, porque senão você põe tudo o que foi acordado no Chapter 11 para baixo, água abaixo. Então, e lá nos Estados Unidos, isso é muito bem criterioso, como também aqui no Brasil, com o chamado recuperação judicial. E por que eles recorrem lá nos Estados Unidos? Porque a Latam ela não tem ação no Brasil. A Gol e a Azul têm, mas eles também têm a DR, como se chama lá fora. Sim. São ações de empresa brasileira listadas na Bolsa de Nova York. Por exemplo, a Petrobras é uma empresa brasileira, mas ela está listada na Bolsa de Nova York e tem ações ADR. Então, é muito melhor para o mercado, principalmente para os credores, você então pedir para entrar no Chapter 11. Eu não sei se foi claro, mas uma salvação para as empresas poderem se recuperar. Como eu falei, a Latam saiu
muito bem, e agora vamos esperar a saída da Gol e a saída da Azul, que está muito cedo ainda. Ô, Wagner, como a dolarização de custos e arrecadação em reais contribuem para o descompasso financeiro das companhias aéreas brasileiras, ou que atuam no Brasil, já que não temos mais. O que acontece, professor e pessoal que nos assiste, quando você tem variáveis que você não consegue controlar, vou repetir, a gestão de uma companhia aérea, os gestores, né, quer o financeiro, quer o comercial, quer os vice-presidentes de manutenção, etc., você só tem gestão, professor, em cima de 35% dos seus custos. Então, o dólar, hoje ele teve uma queda de 1%, ok? Mas amanhã ele pode subir 3%, 4%. Essa volatilidade do dólar, do câmbio, você não consegue trabalhar diretamente na tarifa. Porque se você começar a aplicar aumentos sucessivos ou deflacionar a tarifa também sucessivamente, você é tão rápido isso que você não consegue alavancar demanda para cobrir os teus custos, levantar a demanda em receita em reais, que você consiga cobrir todos esses custos dolarizados. Então, esse descompasso do câmbio, ele é crucial, ele é fatal para as empresas aéreas que operam no Brasil. Isso não realmente eu estou falando isso muito à vontade, por mais que existam sistemas sofisticados que a gente chama de revenue management, sistema de gerenciamento de receita, aonde você consegue, se a demanda está alta, né, a procura está alta, você aumenta o preço. Se a demanda está baixa, você vai abaixando o preço. Então, toda essa inteligência, você tem dados históricos nisso, no sistema, professor, para você ir aplicando essa tarifa. Mas quando você tem uma variável, que é o câmbio, que ele chegou a 6, né, há 2 meses atrás, e hoje está 5,56, entendeu? Você teve uma queda do dólar de 8%, mas você não consegue isso repassar nem para baixo, nem para cima, com toda essa volatilidade, professor. Perfeito. De que forma a ausência de políticas públicas eficazes afetou a sustentabilidade das empresas de aviação no Brasil durante e após a pandemia? Bom, nós temos uma outra questão, professor, que é a nossa própria economia do país. Sim. Né? Eu vou dar a minha opinião. Opinião. Eu sempre fui radicalmente contra um país como o Brasil, onde nós temos 54 milhões de brasileiros que dependem de Bolsa Família, o governo subsidiar a companhia aérea. Eu estou falando Wagner Ferreira. Sim. Eu acho que se você tem empresas aéreas, lá atrás, na minha época, na década de 90, nós não tínhamos nenhuma, a VASP, a Varig, a Transbrasil, a TAM, nenhuma empresa aérea, professor, todas já tinham o mesmo problema que tem hoje, que eu falei, mas nenhuma estava listada nas bolsas de valores. Então, não tem sentido, eu estou te falando, Wagner Ferreira, não tem sentido empresas listadas em bolsa de valores que têm acionistas serem subsidiadas por governo, principalmente o governo do Brasil, que tem 54 milhões de pessoas em Bolsa Família. Não tem cabimento. Os acionistas que vão lá e coloquem dinheiro, faz um aumento de capital, mas não pedir socorro para a empresa aérea. Lógico, a Alitalia, quantas vezes você já ouviu falar, professor, e aqueles que estão nos ouvindo, a Alitalia já abriu e fechou umas 300 mil vezes. Aí criaram a ITA,
aí já está também sendo negociada lá, ou com Lufthansa, ou com a KLM Air France. Por quê? É aquela estrutura socialista de um país ter uma empresa aérea. Mas se você for ver os outros países, ninguém botou dinheiro lá, fundo perdido, em empresas que são listadas em bolsa de valor. Isso não existe. Isso não existe. Você pode fazer um empréstimo, mas não esse negócio, como estão falando aí, de se criar um fundo para se caso venha a dar dor de barriga numa empresa aérea aqui, não brasileira, que opera aqui no Brasil, né, que tem a sede no Brasil, isso é um absurdo. Nós temos outras prioridades, nós temos saúde, educação. Por isso que eu falo, a aviação no Brasil tem os mesmos problemas estruturais do que tinha 40 anos. Para mim não mudou nada. Parece que eu estou conversando aqui com o senhor e eu estou dentro de uma sala na TAM, na VASP, na Webjet, entendeu? Então, não se mudou a estrutura. Então, tem que se repassar toda essa questão de tributação da empresa aérea. Isso que o governo tem que fazer. Tem que rever a parte tributária em relação ao transporte aéreo no Brasil. Eu não sei se foi claro, professor. Não, claríssimo. Quais foram, na sua opinião, os principais problemas enfrentados pelas companhias brasileiras, ou que atuam no Brasil, que contribuíram para o pedido de recuperação judicial, segundo os especialistas citados? Bom, um dos fatores, que aí também não dá para fazer milagre, você pode trazer o maior expert do mundo em transporte aéreo, se é que hoje nós podemos falar que existe porque as variáveis são muitas. Por exemplo, as empresas aéreas americanas e europeias, professor, estão passando que não tem problema de câmbio, né? As tarifas lá, ou é em euro ou é dólar, então está muito próximo dos custos de operação, mas eles estão sofrendo um problema de suprimento. Tem companhia aérea que acabou de adquirir avião para ele não voar, para eles desmontarem um avião zero para tirarem as peças para servir de suprimento. Pegaram, isso tem 2 casos. Teve uma companhia que pegou um 777 zerado, saído da Boeing, para desmontá-lo, para colocar as peças no almoxarifado para servir de suprimento. Teve uma outra que fez recentemente com a Embraer. Pegou um Embraer 195, porque também não tinha. Então, essa crise só vem acrescentar e a dificultar a situação das empresas que operam aqui no Brasil. Por exemplo, a Azul teve um problema, está tendo um problema, que com as operações dela com o Airbus 330, ele teve que arrendar aviões lá da Europa, não sei se era da Aero Europa, tal, que são os aviões extremamente apertados, totalmente fora de configuração da Azul, porque ela tinha 3 aviões A330 parados por falta de motor. Então, nós não podemos culpar os gestores da Azul, não podemos culpar os gestores da Gol, não podemos culpar os gestores da Latam, que existem outras variáveis que, em virtude de pandemia, crise na cadeia de fornecimento de suprimentos e uma crise na Boeing, que ainda de ela não estar entregando os aviões para os seus clientes. Então, isso houve um atraso muito grande, né? Então está tendo toda essa defasagem. Agora, esse agravante que eu acabei de colocar de outras variáveis só veio agravar. Agora, essa situação, respondendo à tua pergunta, para a entrada, essas variáveis, mas a mais forte mesmo, que fez com que Latam, que ela já visualizou lá na frente, porque ela era mais globalizada, e mais recente, Gol e Azul, foi registrado pela pandemia. Porque a pandemia, você teve que botar, 95% da frota no chão.
Só que os custos de folha de pagamento, por mais que se negocie, rescisão de trabalho, deixar funcionário em casa, tudo, uma hora você tem que pagar a conta. Então, isso tudo, a recuperação judicial não tinha outro jeito de as companhias não entrarem. Eu me surpreendi como é que a Azul só foi entrar agora em 2025. Então, aí o pessoal, os chilenos lá estão de parabéns de terem entrado logo em 2020 e está aí o resultado, 1 bilhão de lucro em 2024. Ô, Wagner, qual é o impacto da concentração de voos em grandes centros urbanos para a aviação regional e para os usuários? Bom, essa questão de aviação regional no Brasil, ela ainda é muito incipiente, né? Se a gente for olhar quem hoje opera aviação regional no Brasil, é a Azul, dentro das maiores. Eu não vou falar daquelas empresas nanicas que operam ali no Amazonas. Aquilo ali não é empresa regional. Então, se a gente for olhar qual empresa aérea que realmente tem, na sua concepção, uma aviação regional, é a Azul. As demais empresas, nem aeronaves qualificadas para operar em mercados regionais existe. E com tudo isso, com todo esse monopólio e concentração, como o senhor colocou, mesmo assim a Azul está aí com esses resultados. Porque não vai ser uma somatória de aviões ATRs e Caravan que operam, e alguns 175 que operam em rotas regionais da Azul, que vão dar suporte a toda essa operação, essa capilaridade que a Azul tem, entendeu? A Passaredo, a Voipes, era uma empresa que estava caminhando. Eles compraram uma empresa que me fugiu o nome lá no norte, para aumentar, criar slots no aeroporto de Congonhas, que é um celeiro, um ouro em pó. Ali é uma mina de ouro, né, do ponto de vista de yield, do ponto de vista de receita, mas ela tinha assim, uma cara de regional, a Voipes. Infelizmente, aconteceu aquela fatalidade, né, e eu não vou entrar no mérito aqui da questão da operação aí que a ANAC julgou inapropriada, né? Mas não temos mais essa empresa, e a minha opinião também, e para voltar é muito difícil, né? Então, eu não vejo o Brasil, professor, e volto a repetir, eu participei de vários painéis dentro da Câmara dos Deputados, no Senado, para discutir aviação regional, criar uma política de aviação regional. Não estou dizendo protecionismo, eu sou contra protecionismo, mas nós temos que desenvolver uma política. Quando estavam avaliando, esboçando uma política regional com alguns benefícios, o senhor sabe o que aconteceu? Veio a Gol, veio a Azul e veio a Latam para cima para querer operar regional. E não é por aí, pô. Continua operando nacional. Temos que desenvolver novas companhias regionais, mas sem participação de Gol, sem participação de Latam e sem participação de Azul. Tem que ser outro CNPJ. Depois você queira fazer acordos de code share, de participação comercial, como tinha a própria Voipes, era muito forte com a TAM. Tanto é que houve muita discussão que a Latam não tinha pago a Voipes nos acordos de code share. Isso tudo também tem muita politicagem no meio. Mas tem que se criar uma estrutura de custos, e aí sim,
subsídios de impostos governamentais e federais para esse segmento do mercado. Mas quando começaram, professor, a esboçar esse segmento regional com todas essas vantagens, o que aconteceu? A Azul começou a ampliar a regional, a Gol começou a querer se manifestar nesse mercado e a Latam também. E aí vira Brasil. Desculpe a minha franqueza, mas... Não, está ótimo. É isso que nós precisamos. É muito muita triste, gente não entende esse cenário, né? Você acaba de explicar que os riscos para o consumidor e para a conectividade nacional com a redução de rotas e de frota por parte das companhias. Era a pergunta que eu ia te fazer. Não, exato, exato. E se você for ver aonde, no caso especificamente da Azul, que foi aonde ela entrou, por último, aí na recuperação judicial, aonde, além de 3 rotas internacionais que ela cortou, aonde que ela mais cortou foi na regional. Que na regional. Por quê? Porque ela subsidiava as rotas regionais, porque a regional, por isso que eu falo, ela tem que ter uma estrutura própria, não misturar ela com a nacional. Tem que ter uma estrutura própria, ela tem que ter um regimento próprio, entendeu? Então, o que ela fazia? Para manter o market share, para manter operações, etc., tinha voos que ela decolava com 0 passageiros, 1 passageiro, mas na esperança de que as demais rotas nacionais e internacionais ela queria subsidiar, então, a regional. E isso não para de pé. Não para de pé. Entendeu? Então, está tudo errado. O que eu falo que eu, um apaixonado como aviação, eu tenho aviões cocos dentro, eu tenho um vírus dentro de mim, mas é muito triste eu ver que eu participei de quase 40 anos de tudo isso e não mudou nada. E não mudou nada. Muda a tecnologia, muda tudo, o câmbio está aí, o país é um país ainda no status de desenvolvimento. Repito, 54 milhões de brasileiros de 200 milhões, quase um quarto ou mais de um quarto recebendo o Bolsa Família. Então, é difícil, é difícil. A situação, e não é saindo de Chapter 11 que vai falar, bom, agora vai ficar tudo bem. Não, porque o câmbio continua aí, o QAV continua dolarizado, preço de mercado, e os outros lá fora recebendo em dólar, tendo suprimentos em 5 minutos no estoque lá no seu hangar de manutenção, e aqui tudo complicado. Como a falta de uma política pública, ou melhor, em que medida a estrutura tributária atual inviabiliza a competitividade das companhias aéreas no país? Não, a competitividade entre elas ela é totalmente equalitária, porque os mesmos problemas que tem a Latam, os mesmos problemas que tem a Gol, os mesmos problemas que tem a Azul. Então, o problema é o mesmo. O que tem que se fazer é estudar uma estrutura. Vamos supor, tirar a tributação de importação de peça para as companhias aéreas. Para que tributar? Se eu estou trazendo uma peça para manter a minha aeronave operando. Esse custo, as empresas americanas, as empresas europeias, não existe, professor. Isso se discute há muito tempo, é bitributado. Entendeu? Por exemplo, a estrutura do QAV. Eu e o Eduardo perdemos horas e horas. Ele falou, eu não entendo. Eu falei, Eduardo, eu também não entendo mais isso. 90% do querosene de aviação é feito no Brasil. E é pago o frete como se ele fosse importado do Golfo do México. Porra, a coisa é muito clara, há mais de 30 anos que se discute. Então, só isso que é muito claro, ou me procura o governo, me dá uma explicação clara. Eu não consegui encontrar em 40 anos. Desculpe eu ser repetitivo. Cabeludo, cabelo branco, e eu não consigo e vou morrer assim. Então, só já, parando imposto importação de peça,
Outra coisa que os aeronautas têm que entender para baixar o custo: os tripulantes na Europa e nos Estados Unidos voam, na média, 100 horas por mês. Aqui no Brasil é 77 horas no mês. O cara faz 2 voos para Paris e não voa mais durante o mês. Então, tudo isso, se a gente for juntar, então passa por uma reforma na legislação trabalhista, do aeronauta, do aeroviário. Quer dizer, tem que tirar essa carga de tributação, que não é tributação. Então, ICMS, a questão de baixar o QAV, entendeu? A Petrobras, ela não vai ficar mais rica ou mais pobre, porque a Petrobras não tem lucro vendendo combustível para querosene de aviação. Então, vamos fazer algo que viabilize, que venha desonerar isso daí. E colocar uma comissão, eles inventam comissão para tudo, lá na Câmara, colocar uma comissão para ficar acompanhando como se comporta isso na precificação. Porque também só tem balela. Eles falam, nós vamos cobrar a bagagem para diminuir o preço da passagem. Errado, nunca aconteceu, porque eles sempre estão com a faca no pescoço do dólar. Nós vamos tirar a comida, mas nós vamos baratear o preço da passagem. Mentira, mentira. Eu participei disso, mentira. É balela, não abaixou nada. Por quê? São pressionados por tudo isso que o senhor colocou na abertura e que eu acabei de exemplificar. Enquanto tiver essa estrutura de custo, daqui a pouco os caras vão começar a cobrar para respirar dentro do avião e vão falar que vão baixar o preço da passagem. É mentira. Tudo isso é artifício, os preços estão aí cada vez mais caros. Por quê? São pressionados pela carga tributária, taxa de pouso e decolagem e, principalmente, câmbio e petróleo. Seu Wagner, aproveitando que o senhor estava falando sobre aviação nacional e aviação regional, lembrando que nós estamos falando tanto para pessoas que entendem do assunto, como estamos falando também para pessoas leigas no assunto. O senhor pode explicar para nós qual é a diferença entre aviação nacional e aviação regional, sendo que todos nós, a grande maioria pelo menos, sabe que no Brasil nós temos 3 companhias aéreas. O senhor pode detalhar para nós essa diferença entre aviação nacional e aviação regional? Posso. Aviação regional, para você ter uma ideia, nós temos no Brasil em torno de 150 aeródromos que possam ser considerados habilitados a ter uma operação aérea. Só nas grandes cidades e nas principais não, em todas as capitais, todo esse fluxo que envolve principais cidades e capitais, ela foi definida ao longo do tempo como um voo nacional. O voo regional são aquelas regiões de baixa demanda, de bem baixa demanda, que é onde você vai colocar um avião de pequeno porte para para ir para um destino, para alimentar um voo nacional. Então, você vai criar uma capilaridade em cidades de baixa densidade para conectá-las em cidades de alta densidade. Então, por exemplo, vamos pegar um voo ali, por exemplo, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, ele era uma cidade considerada regional. Do ponto de vista, você olhando o mapa, ele fica no interior de São Paulo. Mas ele hoje já é considerado não mais um voo regional. Ele é um voo praticamente nacional. Londrina é um voo nacional, né? Então, agora, Pato Branco, você pega lá, volta ali no Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, que são
regiões potencialmente ricas, mas não tem capacidade para grandes aeronaves. Porque se você põe um grande avião lá, Gislaine, a tendência da companhia tirar esse voo num prazo muito curto é muito grande, porque não tem passageiro. Então, aí vem a história, o avião não pousou porque não tinha teto ou não tinha, ou estava chovendo ou alguma coisa. Na verdade, não tem passageiro suficiente ou nenhum para embarcar naquele voo. Exatamente, exatamente. Então, para desenvolver a aviação regional, é criar voos com aeronaves adequadas, com um custo. Porque lá atrás, eu peguei essa época. A TAM do comandante Rolim, a TAM regional, a Brasil Central, antigamente ela era subsidiada pelo governo para manter as rotas operando. Então, existia uma regra que, por exemplo, se um determinado voo, a gente definia, apresentava para o governo uma planilha de custo. Quanto custa decolar um avião bandeirante de Presidente Prudente para Araraquara, por exemplo? O custo dele é tanto. Então, se tiver até 8 passageiros para cima, o governo não subsidiava. Se o avião decolava com 8 passageiros para baixo, o governo pagava. Eu cheguei na época da VASP, quando nós fomos operar em Palmas, que era um novo estado brasileiro, que seria denominado uma linha nacional, mas não tinha, o estado estava recém-formado. E naquela época, o governador de Palmas, me fugiu o nome, até o filho dele foi governador, ele falou, mas vamos colocar um voo da VASP. Eu falei, mas não posso voar com prejuízo. Então, vamos estabelecer com a sua Secretaria da Fazenda um break-even, um ponto de equilíbrio para a operação do voo. E fizemos um contrato, começou assim o voo de Palmas. Então, era até 20 passageiros, acima de 20 passageiros, ele não precisava pagar nada. Abaixo de 20, ele pagava proporcional. Então, a aviação regional não pode estar incluída dentro de uma empresa nacional. Tem que se criar uma política regional, com aviões adequados e legislação adequada. Quando o senhor fala em aviões adequados, o senhor está se referindo a quê? Avião pequeno? Aviões com menos capacidade do que 50 passageiros. Com menos de 50 passageiros. Então, não adianta. O voo regional está indo bem, que é assim que acontece. Muitos casos da Azul, no caso da própria TAM, na época, lá atrás, aí começa a crescer da demanda de 50 passageiros. Se está crescendo a demanda, não vai botar um avião de 100 passageiros. Põe outro de 30, põe outro de 50 passageiros, ou põe 2 frequências a mais na semana. Não já olhar de olho grande, não. Tem pista aí, então vamos colocar um Airbus, vamos colocar um Embraer 175. Não. Então, hoje, se me chamasse para estruturar dentro desse aspecto frota, companhia regional, a gente tem um avião ATR, que são aviões de 72 assentos, que opera em pistas relativamente curtas. Menor ainda, nós temos o Caravan, para uma região, uma aviação regional raiz. Então, é o Caravan, é um avião econômico, monomotor, custo de manutenção baixo, 9 passageiros. Mas começa com de 9, com uma frequência. Aumentou a demanda? Põe outro voo, entendeu? Aumenta a frequência e não já cair colocando um avião maior. Então, existem possibilidades no mercado, mas, respondendo, Gislaine, a sua pergunta, tem que ser aviões de, no máximo, 70 lugares para baixo. Okay. A adoção de medidas como o Fundo de Estabilização Cambial
poderia resolver parte dos problemas do setor aéreo brasileiro? Professor, eu vou ser muito honesto com o senhor e com aqueles que estão nos ouvindo. A minha resposta é não. Porque, por mais que se creiam criar esse fundo de proteção, tal, tem outros segmentos na indústria, não da indústria de transporte aéreo, mas em outros segmentos da nossa economia, que eles podem ser sensíveis a essa mesma situação de câmbio. Entendeu? Então, eles também vão pedir uma política, então vai ficar um país criando política por política. Não, o mercado ele tem que ser livre, principalmente, como eu falei, livre e com empresas que estão no mercado de ações. Como é que você vai criar fundo de subsídio? Na minha cabeça, não para de pé. Isso aí só vai ser subsídio para favorecer alguns poucos, entendeu? Eu acho que nós temos, sim, que rever a estrutura de custos para estancar. O americano fala stop the bleeding, tem que estancar essa hemorragia, dessa crise de liquidez e dessa crise da relação receita-câmbio. Porque se o real vinha a ser forte, nada disso estaria acontecendo. Claro. Mas como a atuação dos órgãos reguladores, como a ANAC e a Infraero, poderia ser revista para promover maior equilíbrio econômico no setor? Bom, a ANAC, eu vejo que o principal papel dela, e eu participei muitos anos com relacionamento com o DAC, que era o Departamento de Aviação Civil, Sim. E quando foi criada as agências, foi criada a Agência Nacional da Aviação Civil. Sim. Eu sempre procurei demonstrar para a ANAC que o posicionamento dela ela tem que ser estritamente operacional. Ela não tem que se meter em política de precificação, qualquer outra coisa. Não tem. O mercado é livre. Ou o mercado é livre ou ele é controlado. Então, fala que vai ter controle e põe as regras. Então, a ANAC ela tem que se concentrar em, principalmente, fiscalizar aquilo que as companhias aéreas têm que se comprometer com respeito à segurança de voo. Eu vejo que ela tem que se dedicar 99% do seu tempo olhando se as empresas estão cumprindo com a legislação trabalhista, se as empresas estão cumprindo com os planos de manutenção, porque todos os planos de manutenção por aeronave elas são entregues à ANAC. A ANAC tem que fiscalizar se os pilotos estão sendo treinados. Então, a ANAC já tem um dever muito grande. Eu acho que ela pode, sim, colaborar e ser até o órgão que vai fazer a gestão desses grupos de trabalhos para se dar um norte na criação da aviação civil. E não chegar ela sair desenvolvendo. Isso daí não. Tem que pegar, tem muita gente boa no mercado, né? E tem que aproveitar logo, porque os velhinhos estão, Papai do Céu está chamando a maioria, então tem que aproveitar. Ainda alguns poucos que têm esses históricos, e ainda tem gente muito boa no mercado. Então, eu não vejo, eu vejo sim, que a ANAC tem que ter a participação e a fiscalização na parte da operação. Quanto à Infraero, a Infraero só está com alguns poucos aeroportos. Os aeroportos agora são praticamente todos privatizados, entendeu? A negociação das empresas aéreas são diretamente com iniciativa privada, das companhias aéreas. Isso não tem que deixar na mão de nenhum órgão regulamentador, professor. Quanto menos está regulamentado, é melhor. O que tem que estar regulamentado é a fiscalização operacional, como tem o FAA americano, como tem lá nos Estados Unidos, o R não sei o quê, nos Estados Unidos não, na Europa, que também tem um órgão fiscalizador. Sim. Eu me preocupo muito com a aviação regional.
Que medidas podem ser adotadas para incentivar a aviação regional no Brasil? Efetivamente. Por isso que eu insisti na pergunta. Não, efetivamente, eu não tenho como lhe responder agora. É o que a gente tem, dado tudo que já se tentou no passado, e tudo aquilo que eu acabei de falar. Quando começou a criar um esboço de companhia regional, as nacionais começaram a se movimentar para pegar essas vantagens que alguns governos estaduais começaram a dar, algumas vantagens que o governo federal começou a sinalizar. Eu acho que isso não é por aí. O que nós temos que fazer é criar comitês, ou criar um órgão dentro da própria ANAC, porque isso vai envolver legislação trabalhista. A ANAC poderia estar com esse grupo sendo um interlocutor junto ao sindicato dos aeronautas, que é um fator primordial. Por exemplo, a aviação regional nos Estados Unidos, ele tem uma legislação própria. Tanto é que existe uma briga lá com a American Eagle e a American Airlines. A American Eagle é uma empresa subsidiária da American Airlines, mas é outra empresa, é outra legislação. E os pilotos da American Eagle ganham menos do que da American Airlines. Mas tem uma legislação para isso. Então, professor, a coisa não é tão simples, mas tem que começar com gente séria, entendeu? Nós temos, como eu falei, nós temos um histórico de que não deu certo. Então, vamos pegar isso, trazer à tona com gente séria, com gente competente, estruturar, ver o que o governo federal pode abrir mão, ver que os governos estaduais podem abrir mão, entendeu? Agora, não venham as empresas nacionais querer se aproveitar de um novo negócio a ser criado de forma estruturada. Tem que ser um outro negócio, outro CNPJ, gestão diferente, não tem que contaminar os negócios. E aí eu acho que tem grande chance de dar certo. Muito bom, excelente. Gislene, nós temos perguntas? Eu tenho mais duas. Bom. Voltando à explicação para quem não é do setor e que ouve as coisas, mas por quê? Por que se paga por pouso e decolagem? Bom, não é só que se paga por pouso e decolagem. Vamos lá. Antes de mais nada, que aí que professor e Gislene e o público que está nos ouvindo. Por isso que eu falo, a aviação brasileira está do mesmo jeitinho de 40 anos atrás. Então, vamos lá. Toda vez que você decola um avião, você tem que pagar taxas. Vamos deixar o aeroporto para depois. Taxas de navegação. Isso é para o Ministério da Aviação, aí, portos, aeroportos, e para o Ministério da Aeronáutica. Porque toda vez que você decola ou pousa um avião, você tem que estar orientado, que são chamados os controladores de voo, que na grande maioria eram militares, lá atrás eram só militares, agora tem civis lá atuando nas torres de controle. Então, nós temos os sistemas, tem o Sindacta, tem tudo aquilo lá, e existe toda uma precificação que é cobrada das companhias aéreas. Isso tem que ser revisto. Dizem que é uma das mais caras do mundo. Então, esse é um primeiro custo. Segundo custo, toda vez que você pousa ou decola um avião, você tem que pagar a taxa para o aeroporto. Mas por que tem que pagar? Porque o aeroporto, toda aquela estrutura que ele tem, manutenção de pista, não é só o asfalto da pista, é fazer o tratamento do grooving, que é aquelas ranhuras
o avião não derrapar e sair fora, pegar a aquaplanagem, nem tem toda a iluminação, né? Então, toda aquela estrutura operacional, ele tem que ter receita para manter aquilo. E os aeroportos, agora privados, um dos metros quadrados mais caros de locação no Brasil são dentro dos aeroportos. É mais do que a Faria Lima. Então, o metro quadrado que você paga num aluguel dentro de um aeroporto de Guarulhos, do Galeão, do Santos Dumont, principalmente esses grandes de Congonha, é mais caro do que o preço do metro quadrado na Vila Olímpia aqui em São Paulo ou na Faria Lima. Então, tudo isso tem que ser, lógico, o aeroporto ele tem que ter receita para cobrir os custos operacionais, que não são baratos. Agora, ligados ao aeroporto com a companhia aérea, basicamente é o custo do pouso e decolagem, é para pousar e decolar. Agora, Gislaine, um outro detalhe que pouca gente sabe. Além de pagar o pouso e decolagem, você tem que pagar um negócio chamado parking, estacionamento. Ok? Agora, olha só, toda vez que eu estou dentro de um voo, aí eu venho para São Paulo e o voo vai seguir para Porto Alegre. Eu tenho, no máximo, 45 minutos para fazer um negócio chamado turnaround. O que é o turnaround? Você parou o avião no finger, desligou o avião, os passageiros desceram, você tem que tirar a bagagem com a empresa de ground handling, tem que entrar o serviço de bordo de novo, botar os passageiros de novo, fechar as portas e decolar em 45 minutos. Se tem uma tolerância de 15 minutos. Se você estourar essa tolerância de 15 minutos, você é multado. É por isso que a gente ouve em certas aeronaves, quando está decolando, nossa, batemos nosso recorde, estamos voltando e tal, nosso recorde em solo, já estamos saindo, mas você não sabe o que significa esse recorde, por que eles estão anunciando que pousaram e decolaram num tempo abaixo do tempo previsto. Então, agora o senhor explicou o porquê dessa... Como eu te falei, né, Gislaine, sua pergunta foi muito boa, porque isso só vem a aumentar toda a nossa discussão no dia de hoje e o que o professor colocou na abertura, e eu procurei colaborar com mais algumas informações. Explicação Então, não é só taxa de pouso detalhada. E tem também, Gislaine, mais uma outra taxa, que quando o seu avião vai pernoitar num aeroporto, você tem que pagar o parque para o aeroporto. Eu não estou discutindo se não é para pagar. Nós não estamos aqui falando que os aeroportos têm que ser uma instituição de filantropia. Não é isso. Eles têm que se manter, né? Eles têm que se manter, tudo bem. Mas é muito complicado. Eu, na minha época de TAM, e mesmo na Webjet, nem tanto na VASP, que a aviação na Latam, na TAM, e na Webjet foi diferente, o momento que eu peguei. Mas na TAM e na Webjet, eu ia direto em alguns aeroportos negociar o valor que eles iam me colocar para eu pernoitar o avião. Porque dependendo de onde eu ia pernoitar o avião, na Latam, eu fazia um negócio chamado troca de cabeceira. Eu pegava, para não ter que ficar pagando parking, um avião que vinha, por exemplo, de Fortaleza de madrugada, e ele tinha que sair lá de manhã, em vez de eu deixar o avião parado, lógico, tinha que ter uma demanda. Eu saía com o avião de madrugada de Fortaleza e saía um de São Paulo para Fortaleza. Eu fazia troca de cabeceira, que a gente chamava. Para quê? Para economizar do avião ficar parado. E, lógico, o avião, quanto mais você voa, lógico, tem que voar com o passageiro. Porque o avião, quanto mais você voa, mais você dilui os custos fixos. Eu não sei se... Por isso que ele não pode ficar tanto tempo em solo, né? Não pode, não pode. O avião foi feito para voar 18 horas por dia, para voar. Uma outra pergunta minha, tá? E depois eu tenho de uma pessoa que está assistindo aqui. Esses dias eu acompanhei um evento que discutiu sobre transportes e falaram sobre transporte aéreo no Brasil. Aí alguém fez uma pergunta e eu gostaria da sua resposta. É possível
para suprir essa falta de voos que a gente tem, que sabe que tem, que não, né? É possível que companhias aéreas de voo vindas do exterior façam cabotagem no Brasil para suprir esse gap? Gislane, você, como sempre, com as suas perguntinhas muito boas, né? Bom, vamos lá. O buraco é mais embaixo, tá? Primeiro, vamos, não para aqueles que já sabem, mas eu vou procurar, como você sempre vem colocando, pode ser que tenha gente que não se familiarize muito com o termo cabotagem em aviação, como também já está muito sendo discutido na cabotagem marítima também. Mas vamos se ater na cabotagem da aviação do Brasil. Vamos pegar como exemplo a TAP, que ela tem um voo que faz Lisboa, Fortaleza, depois Fortaleza, São Paulo, ok? Quando ela decolou de Lisboa, ela está levando passageiros para Fortaleza e está trazendo passageiros para São Paulo, parando uma vez em Fortaleza, fora os voos que ela tem direto para São Paulo. Então, a probabilidade de um português ou um brasileiro que está lá em Portugal, que quer vir para São Paulo, de vir via Fortaleza, ele tem que ter um atrativo. Ele pode ter um atrativo no preço da passagem, ok? Porque, em sã consciência, só quero vir no voo que é mais rápido, que é sem escala, ok? Muito bem. Só que o que é a cabotagem? É dar a permissão de que a TAP venda passageiros dentro do Brasil, de Fortaleza para São Paulo. Certo. Tá? Isso. Consequentemente, vamos pensar do ponto de vista da TAP. Isso seria uma receita adicional para a TAP. Por quê? Se ela decolou de Lisboa com 200 passageiros, sem descer em Fortaleza, ela vai decolar de Fortaleza para São Paulo com 100 passageiros. Então, se ela colocar num preço melhor, Fortaleza, São Paulo, ela vai alavancar uma demanda para diminuir esse custo, porque o custo da operação Fortaleza, São Paulo, ela já tem. Então, ela não vai resolver o problema da comunidade de Fortaleza que tenha que vir para São Paulo, porque isso é uma demonstração muito pequena. Isso não vai atrapalhar a vida da Azul, da vida da Latam, nem muito menos da Gol. Mas ela vai ajudar alguns brasileirinhos a pagar mais barato. Mas aonde é que esbarra? Mas o que do ponto de vista comercial, tem lógica, na minha concepção, não prejudica, porque a oferta de cabotagem seria muito pequena, mas isso viria a ajudar a melhorar, do ponto de vista de tarifa, alguma situação para alguns mercados. Mercados praticamente do Norte e Nordeste, porque no Sul e Sudeste isso não tem benefício nenhum. Isso é Salvador, Recife, Fortaleza, talvez Belém, de algum voo que venha dos Estados Unidos, etc. Mas aonde é que pega, Gislane, professor e ouvintes? Primeiro, tem que mudar o Código Brasileiro de Aeronáutica. E aí, eu não preciso falar mais nada, eu vou colocar mais 2, tá? Temos que mudar o CBA, Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, tem que mudar a Constituição. Por quê? A Constituição, através do Código Brasileiro de Aeronáutica, proíbe, não é que, se for isso, pode, se for aquilo. É proibido fazer voo de cabotagem. Então, isso tem que ser discutido no Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado. Ok? Isso já vem, o atual ministro está aí esboçando essa discussão, mas vai ter que ter a discussão. É emenda constitucional. Isso, não dá para fazer, não dá para fazer. Então, isso tem que ser discutido, mas se alguém falar, mas pode prejudicar as empresas que operam regularmente no Brasil. Não prejudique nada, porque não tem quantidade de oferta suficiente nem para fazer cosquinha, ok? Segundo,
vai ter uma briga com o Sindicato dos Aeronautas. Porque a legislação do Sindicato Trabalhista Aeronauta não permita que voos operados dentro do Brasil com tripulação estrangeira. Então, a TAP teria que parar a tripulação em Fortaleza, porque essa tripulação ela vem direto. Ela vem com tripulação que a gente chama mista. Eu gostaria de ficar aqui 10 horas falando. A aviação tem tanta coisa. A tripulação ela vem com 2 comandantes. Então, é porque ele não pode ultrapassar 11 horas de voo. Ele tem que trocar, a não ser que ele venha com a tripulação composta. Ele tem que vir com mais comissários e mais um comandante. Então, para ela vir até São Paulo, para ela operar no Brasil, caso o Código Brasileiro de Aeronáutica seja mudado, aprovado, tem uma briga com o Sindicato dos Aeronautas. O que o Sindicato dos Aeronautas diz na legislação? É proibido operar voo dentro do Brasil com avião com matrícula estrangeira que não tenha os tripulantes brasileiros. Você acha que a TAP vai contratar comandante e vai contratar comissário para operar um voo 2 vezes, 3 vezes por semana de Fortaleza para São Paulo? Não. Então, eu refiz a pergunta que eu ouvi nesse evento, que ninguém conseguiu responder. Mas eu não tão bem como o senhor respondeu aqui. Por Obrigado. isso, eu refiz essa pergunta. Não tem como. Um negócio... É perda de tempo. Eu acho que tem coisas, professor, que nós conversamos aqui, Gislene, que tem todo sentido. Eles criam comissão, CPI, comissão para tudo que é coisa. Mas eu nunca vi criarem comissões de estudo com profissionais do mercado e não com políticos. Quem faz o mercado são os empresários, são os executivos. E aí sim, vamos ver politicamente como podemos viabilizar com o Ministério da Fazenda, como menos sobretaxar. E aí vamos lá, mas criar o esboço de tudo isso que nós discutimos aqui, professor e Gislene, é criar comissões privadas lá, sem interesse, desprovidas de qualquer interesse político. Vamos lá pelo bem do Brasil, gente. Vamos lá. Nós temos a academia, que é um celeiro de profissionais que poderiam colaborar gratuitamente, pelo Brasil, fazendo isso daí. Agora, não vamos perder tempo de mexer com um negócio tão pequeno, com esse negócio de cabotagem, e tendo uma política definitiva para a aviação regional do Brasil. Uma política de desonerar a carga tributária e cambial das companhias aéreas. Sim. Mas não é politicamente que isso tem que ser discutido. Me desculpe. Eu vivi em Brasília, época de VASP, época de TAM, comandante Rolim, depois Daniel Mandelli, Bolonha, todo mundo indo para Brasília chorando. Eu com Rolim, mesmo em VASP, indo nos governadores para baixar o ICMS. A primeira que baixou, que foi um tremendo escândalo. Como que ela está fazendo isso? Foi lá quando era Rosinha... Campos. Rosinha Campos, lá do Rio de Janeiro, né? Não, Rosinha não era Campos, era Rosinha... Como é que era o nome, o marido dela? Fugiu o nome. A governadora Rosinha, ela que baixou o ICMS, que era 15% no Rio de Janeiro, para 4,5%. Contra isso, ela pediu, coloquem mais voos no Galeão, por favor. E nós fizemos. Rosinha Garotinho, desculpa. Rosinha Garotinho. Aí eu fui para conversar com os governadores do Rio Grande do Sul, da Bahia, Paulo Galdense, o saudoso Paulo Galdense, me ajudou muito lá. Não obtivemos grande sucesso, tinha baixado de 15 para 12. Né? São Paulo, para se ter uma ideia, eu não vou citar o nome do governador, nós fomos conversar, eu e o comandante Rolim, mais Daniel Mandelli,
com um governador de São Paulo aqui, aí ele deu uma chá de cadeira na gente lá, e aí quando foi conversando com o comandante Rolim com aquele jeito dele, mas governador, nós vamos baixando o ICMS. A resposta do governador foi assim, ó, São Paulo é São Paulo, comandante. Eu não vou baixar, porque eu baixando, São Paulo é maior do que tudo isso. E daqui a pouco vai vir outros empresários aí querendo a mesma coisa em outros segmentos. Quer dizer, não... agora, teve, sim, governadores que logo depois resolveram baixar bem aí o ICMS. O Eduardo Sanofrix foi o que terminou aí com esse trabalho muito grande. Mas cabotagem, não vamos perder tempo com isso, é muito pequeno. Segundo, vamos perder tempo com aquilo que precisa. É o que eu falei, criar uma política com gente do ramo, nada politizado, e uma política de desoneração para a aviação nacional. Aí podemos ter até algumas empresas predispostas, porque o Brasil tem extensão continental. Nós só temos 3 empresas que têm matriz no Brasil. Não são empresas brasileiras. O Brasil não tem empresa aérea brasileira. Quem tem a maior empresa aérea aqui da América do Sul é os chilenos. A Latam é chilena. Entendeu? Então, não vamos ficar com esse... mas a empresa brasileira, o que vai acontecer? Não, nós temos que olhar pela indústria do transporte aéreo daquelas empresas que têm matriz aqui. Porque quem vai ser prejudicado é o país. É o país pagando, e principalmente o brasileiro de média e pequena renda. Porque o rico não tem problema. O rico vai voar de primeira classe. O rico vai voar de classe executiva. Ele está lá preocupado com o dólar. Não é nada. Agora, o empresário, o empreendedor, precisa. Bom, então, é isso aí. Vamos pensar. E fica aqui uma semente, professor. O senhor que tem um nome nessa cadeia produtiva do turismo. Enquanto Deus nos dá saúde, estamos aqui presentes, vamos colocar isso, uma semente, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, mas não venha com comissão sendo presidida por político. Isso não vai funcionar. É verdade. Seu Wagner, eu tenho uma última pergunta aqui. É da Andréa Siqueira. Como o senhor vê o futuro da aviação brasileira? Teremos novos aeroportos? Os principais aeroportos do Brasil, em algum momento, nos principais aeroportos, em algum momento, perceberemos hiperlotação? Como é o nome dela? Andréa? Andréa. Andréa, é muito boa a sua pergunta. E eu vou começar te dizendo que a situação que nós colocamos para a aviação comercial, de uma maneira geral, a gente ficou preocupado com a companhia aérea, com o dólar, a gente ficou preocupado ali com os aviões, nós ficamos preocupados com a cadeia de suprimentos que está faltando no mundo, né? E então tudo isso só vem... Aí tem agora as taxações do Trump, que eu nem comentei hoje, e uma notícia quente, a Alaska Airways tem uma subsidiária que opera lá no Alasca, já estavam decolando 2 aviões agora da Embraer 175, mas já estaria sendo taxado, não nos 25%, em 10%. A Alaska Air falou, pode deixar os aviões aí, porque a minha planilha de custo aqui não estava contemplando essa taxação do Trump em 10%. Então deixa os aviões aí. Notícia quente de hoje. Não é nem os 25%. Então, essa cadeia de suprimento, os fabricantes de avião, tá muito complicado. Está muito complicado. Agora, voltando à colocação da Andréa. Sem tirar isso, nós já estamos. Eu estou falando de aeroportos, né, Andréa? De grandes centros. Guarulhos, você já não tem mais slot à noite. Então, e outra coisa, quando você vai para um voo para os Estados Unidos, 90% quer ir de noite, para você chegar lá de manhã, até fazer imigração, sair, tudo, você já pegou o hotel com diária cheia. Normalmente, quando você sai no avião para Miami ou Nova York, de manhã do Brasil, que tem,
Porque quando você tem aumento de demanda, você não pode botar um avião em cima do outro. Você tem que ter um avião à noite. Aumentou a demanda, você vai botar um de avião. Só que para o passageiro já aumenta o custo. Por quê? O avião que decolou aqui de manhã vai chegar então, em Miami, Nova York, à noite. Então ele já vai ter que pagar uma diária a mais. Né? Quer para lazer, quer para o mercado corporativo. Muito bem. Então, do ponto de vista de estrutura de pista, né, e slots, o aeroporto de Guarulhos já está saturado. O aeroporto de Brasília é o único aeroporto que pode fazer operação simultânea em 2 pistas, que ela não... o aeroporto de Guarulhos tem 2 pistas, tem, mas ela não pode fazer operação simultânea, então não adianta nada. Aí, nós vamos para o aeroporto que foi uma alternativa fantástica, porque o mercado foi crescendo, porque quando a Azul começou a operar em Viracopos, o aeroporto de Viracopos estava jogado às moscas. Ninguém queria ir para lá. Hoje não. Hoje o aeroporto de Viracopos tem uma musculatura muito grande e 85% das operações são da Azul. Ok? Mas esse mercado, para ela ter conquistado tudo, levou tempo, não é da noite para o dia. Então, o aeroporto de Viracopos, que tem uma característica, né? Ele nasceu para ser um aeroporto de cargas, né? Então ela te dá uma sustentabilidade boa com a parte de passageiro e a parte de carga. Os demais aeroportos, André, estão praticamente ficando todos saturados. Estão criando aí a possibilidade de aeroportos aí no interior, em Calcaia, estão falando aí, mas isso eu estou falando para 5, 6 anos, aeroportos com pista de 4.000 metros, tudo. Mas se houver um boom de demanda, né, nós não temos oferta, não é só de avião, nós não vamos ter condições de onde parar os aviões. Então, fora isso, e aí vai aumentar o preço da passagem. Porque como você aumenta a demanda, você não pode aumentar os voos, o que vai acontecer? Vai aumentar o preço. Não tem aeroporto, não tem slot para operar. As empresas privadas de aeroporto, ela coloca o preço que ela quer. O que ele vai fazer? Slot. Vai aumentar o slot. Então, André, a situação de infraestrutura aeroportuária não é digna de um país do tamanho continental como o Brasil. Perfeito. Tem ainda... Não, pode finalizar. Wagner, não preciso dizer que você esclareceu brilhantemente muitas das questões que passam aí pelos nossos companheiros, amigos e estudantes que nos seguem. Porque realmente debater esses assuntos que tem sido um tabu, ninguém consegue entender, porque também ninguém explica tão bem como você, né? Porque a Gislene, que sempre vai para o estado dela, Santa Catarina, e de repente ela não consegue um voo mais barato, então tem que ir de ônibus à noite, vai, e cuidar lá da mãe de vez em quando. Então, é difícil realmente entender, porque ela conseguiu agora 250, né? 270. 270. Mas isso é uma raridade, porque normalmente está 1.000 e quanto? Depende do horário, pode chegar a R$ 3.500 no dia. Você vai e volta para o Chile, para uma opção. Então é difícil, realmente explicar isso é complicado, Wagner. Você hoje deixou claro essa situação. Tá? Por que varia tanto? Varia porque tem todas essas situações muito bem colocadas e definidas e explicadas por você. Então, muito obrigado.
Aí a Andréia está te Obrigado, André. Obrigado pelo agradecendo. carinho, querida. Não, sou eu que tá. Ela falou que você é uma sumidade no assunto. É mesmo, Andréia, você não tem a Não, eu não dúvida sou, que não. ele Eu é. não sou, não. Né? Eu tenho que É aprender pena que ainda. ele, é pena que ele deu uma escapada do Brasil, vive lá com os filhos, vem. Mesmo na academia ele não tem aparecido muito, mas a gente foi buscar porque realmente o Wagner tem que. Ah lá, a Cleide Crivellaro, boa entrevista, esclarecedora, apesar de ter Obrigado, trabalhado Cleide, também na querida. aviação, não sabia de muitas coisas, sempre aprendendo. É isso aí, realmente os próprios docentes da Universidade de São Paulo não tem quem não viveu como você viveu a empresa aérea não consegue explicar nada, tá? Quanto mais. Então, parabéns, obrigado e Obrigado a você. vamos em frente, vamos fazer outros encontros, porque você faz falta na academia e em programas como esse. Bom, professor, mais uma vez, eu gostaria de deixar aqui registrado, aí é chovendo molhado, o carinho que eu tenho pela sua pessoa, Gislene, sempre uma Obrigado. batalhadora, mas isso não é da boca para fora, não, que Eu sei. eu sou uma pessoa que eu pouco elogio as pessoas, mas realmente eu tenho um carinho muito grande pelo senhor, e eu me lembro nos nossos almoços, quando o senhor estava do meu lado, você falava assim, logo no primeiro dos almoços, falava, Wagner, me explica esse negócio de yield management, como é que é esse negócio aí de gerenciamento de tarifa, eu quero aprender isso aí e tal. Então, professor, eu quero deixar aqui registrado que convite seu para mim é ordem. Muito E obrigado, Wagner. abro mão de onde eu estiver, porque nós temos essa facilidade aqui com a tecnologia. A Gislene, para ajudar a fazer a conectividade aí, que me ajudou, meu microfone não estava funcionando. Então, eu queria, então, deixar aqui registrado que pedido seu é uma ordem, tá? Muito obrigado, Wagner. Vou pedir a Deus, saúde a nós, para que possamos estar em outros encontros. E agradecer àqueles que tiveram a paciência, né, professor, de estar nos encontrando aqui. E nosso amigo Ibrahim, o meu Habib amigo, né, e também mandando um abraço. Esse também é uma pessoa que eu admiro muito, admiro muito. É um cara que tem uma gana de viver, que é Sim. um exemplo dentro da academia. Isso também, Ibrahim, quero deixar aqui de público que você é um combustível aí na minha vida. Você leva um lema que eu passei para os meus filhos e os três usam dele. Nós devemos ser um eterno inconformado. Então, para deixar selado aqui, eu me coloco à disposição da academia, sim, ao do professor, que tem, como eu falei, um nome respeitado na cadeia produtiva de turismo, não é turismo de lazer, de eventos, na cadeia produtiva de turismo, a fazer parte e dar uma pequena colaboração nessa estruturação do negócio chamado transporte aéreo no Brasil. Então, para isso, eu um pouco de viajar, para dar a minha colaboração. Se Deus está fazendo com que a gente fique aqui até agora, é que nós temos que deixar algum legado. Agora, Sim. se o país não quer que você contribui deixando um legado, o problema é do país, não vai ser meu. Eu, graças a Deus, é isso mesmo, eu falo o que eu penso. Sim. Eu sou muito bem resolvido, Deus já me deu mais do que eu mereço, né? Mas eu sinto que eu posso colaborar ainda em muita coisa. Eu não tenho dúvida. Se o senhor estiver disposto a levantar essa bandeira, junto com a academia, de uma forma não política, né? Uma forma estruturada, unindo o conhecimento acadêmico com o conhecimento prático, porque o conhecimento acadêmico ajuda muito, principalmente com novas ferramentas, etc. Gislene pode colaborar muito, ela não precisa ter vivido dentro da companhia aérea. Mas é muito triste para um cara que está com 68 anos de idade, corpinho de 35 e cabeça de 30. Mas o corpinho é de 35. Agora, porra, você vê que você viveu tantas coisas e chegar a esse ponto e ver que não mudou nada. Eu estou falando que não mudou nada.
É a mesma coisa. Mudou as ferramentas de comercialização e controle. Só isso. Como mudou em todo o segmento da economia. Agora, a estrutura, a essência do negócio não mudou nada. Está a mesma de 40 anos atrás. Professor, que Deus te abençoe, Gislaine. Muito obrigado, Wagner, você também. E obrigado e aos ouvintes. Nós que agradecemos a sua participação, seu Wagner. E não foge, não, porque a gente ainda tem muito assunto para discutir sobre aviação no Brasil, hein? Ainda que nós vamos pegar seu Ibrahim e vamos desfrutar um bom quibe juntos, ó. Opa! Vamos lá, Ibrahim. Pode marcar, Ibrahim. Para quem está chegando agora, não esqueça, faça a sua inscrição, deixe seu comentário, participe conosco. O programa Troca de Ideias está indo ao ar às terças e às quintas-feiras. Às quintas-feiras, sempre trazendo gente com muita experiência para contar suas histórias de vivências e compartilhar conosco o seu conhecimento. Na próxima terça, temos um assunto super interessante. Todo mundo fala em marketing, mas o que é marketing? Vamos entender um pouquinho, para depois a gente avançar para marketing turismo, marketing digital. Vamos entender marketing? Espero por vocês na próxima terça-feira. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço.